Nós queremos convidar a igreja para o livro de Marcos, Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Nas palavras da exortação, ouvimos falar que Jesus, ele é o verdadeiro pão. A palavra, ela se vale de uma forma para nos ajudar a entender que nós precisamos de um alimento diferente daquele alimento a que nós estamos habituados a comer todos os dias. Jesus, ele disse ser o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Isso quer dizer, ele veio até nós para dar sentido à nossa vida. Nós precisamos evitar nos confundir com as palavras das Escrituras, porque ele trata exclusivamente das coisas espirituais. O Senhor, ele não veio nos trazer aquele pão que alimenta o corpo. Aquele maná que Moisés havia pedido a Deus para sustentar o povo no deserto e que alimentava a vida corporal. Ao dizer que ele era o pão que desceu dos céus para dar vida ao mundo, isso significa que o mundo andava sem vida. O mundo estava prisioneiro da morte. E Jesus, ele é um raio de luz, segundo o profeta Isaías, que veio à região das sombras para iluminar a escuridão. Nós temos que ver o Senhor como esta luz do mundo. Ele veio explicar as coisas que até então não foram explicadas. Ele veio dar respostas a perguntas que nunca haviam sido respondidas. Ele veio dar sentido à nossa existência aqui nesse mundo e muito mais, ele deu sentido à nossa existência na vida que está além desse mundo. E estas questões, com certeza, elas sempre preocuparam o homem. A morte sempre esteve rondando a nossa casa, nos ameaçando através de uma enfermidade, de uma doença grave, incurável, de um acidente, uma tragédia qualquer. Tantos perigos que existem neste mundo, e o homem sempre esteve atormentado com a ideia de que ela viria de uma hora para outra buscá-lo. E Jesus, ele mudou todo este panorama. Ele nos fez ver muitas coisas que até então para nós eram mistérios. Ele disse que aquele que cresce nele e compreendesse a sua mensagem, ele não morreria. Ele passaria dessa para uma outra região existencial. E não é um lugar abstrato, é um lugar real. É muito mais real do que esse que nós vivemos aqui corporalmente. Que nós possamos receber, assim, este pão dos céus, na certeza que ele veio ao mundo para dar vida ao mundo. E nós estamos no mundo, ele veio até nós para nos transformar. E Jesus, ele precisa ser este elemento transformador da nossa vida. E deve transformá-la em todos os sentidos. Amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Jesus, ele aqui fala de uma conhecida história chamada parábola do semeador. Os mestres, naquele tempo, costumavam ensinar profundas verdades escondidas
em historietas bem simples, que tinham um sentido profundo para aqueles que tivessem condição de perceber. Isso significa que nem todos estão maduros o suficiente para entender certas realidades espirituais. Mas existem muitas pessoas, a maioria delas está em condição de entender a mensagem libertadora do Cristo. Vamos acompanhar a leitura. Outra vez, começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barquinho sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte da semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso mostra, irmãos, que nem todos têm ouvidos para ouvir. Mas os mistérios de Deus, eles estariam velados para algumas pessoas. O que Jesus quis nos dizer, que quem tem ouvidos para escutar, que escute. Ele quer nos chamar a atenção e dizer para nós que nós precisamos ter interesse pelas coisas de Deus. Nós precisamos investigar as coisas de Deus. Nós precisamos ter o desejo de conhecer os seus mistérios. Tem irmãos que, infelizmente, não têm qualquer interesse, irmãos. Eles batem nas portas da casa do Senhor apenas para pedir as coisas da vida temporal. Olha, vamos na casa do Senhor pedir para não entrar doença ruim em casa. Outros querem evitar os acidentes das estradas. Outros não querem ser assaltados. Outros precisam de emprego. Outros querem encontrar marido. Mulheres querem encontrar os seus noivos. Os moços querem encontrar moças para casar. Enfim, vão bater nas portas da casa do Senhor apenas para pedir as quinquilharias da vida temporal. Não estão interessados em saber dos mistérios. Não querem saber se Deus tem um propósito para este mundo. Estão preocupados apenas com as coisas dessa terra, irmãos. Esses são aqueles que não estão interessados em ouvir o ensinamento que está oculto atrás das histórias e da palavra do Senhor. Jesus diz que nós precisamos recebê-lo como Salvador. Ele diz que nós temos que abrir o nosso coração para poder a gente receber as verdades dos céus. Se nós não fizermos isso, se nós continuarmos ouvindo o canto do mundo, se nós continuarmos desinteressados, achando que a igreja é um lugar onde
no nosso desespero, não tem mais o que fazer, vamos correr na igreja e pedir para Deus. Primeiro nós vamos procurar todos os recursos possíveis lá fora na ciência do mundo, nas coisas do mundo. Como não encontramos resultado, não tem saída mais, então vamos lá bater na casa do Senhor. Se nós continuarmos com essa mentalidade, irmãos, nós vamos ser arrastados com as multidões. Temos que entender que não se pode caminhar mais no escuro. A terra é um lugar de escuridão. O homem caminha rumo ao abismo. Ele não sabe para onde está indo. Tanto é verdade que ele vai destruindo a vida em muitos lugares. A nossa existência aqui nesse planeta já está muito comprometida. Dias atrás, vendo as notícias aí do meio científico, um grande cientista lá do exterior, ele dizia, na sua sabedoria humana, que o homem precisa deixar a Terra e encontrar um outro mundo para fundar uma colônia, porque ele não tem futuro mais aqui. Os grandes cientistas, eles já têm certeza que a Terra está sendo destruída pelo homem, porque o homem não conhece a verdade. Os interesses materiais, eles predominam sobre os interesses espirituais. O interesse do dinheiro, das riquezas. Nós temos visto, irmãos, diariamente a natureza ser destruída, os animais serem desrespeitados pelos homens. E tantas outras coisas tristes que estão comprometendo a sobrevivência do mundo. O homem desconhece a verdade de Deus. E nós temos que tomar conhecimento desta luz, destes ensinamentos que parecem muito simplórios, mas que traz lições importantes para a gente atravessar esses dias difíceis aí que estão diante de nós e para nós seguirmos adiante com a nossa família, com a nossa luta. Sem esta luz, nós estamos condenados a ir para o buraco. Jesus, quando se achou só com seus discípulos, no versículo 10, os irmãos o interrogaram acerca daquela parábola. Que história era essa que ele tinha contado? Que um semeador saiu a semear, que uma parte da semente havia caído no caminho, que vieram as aves do céu e a comeram. Um outro tanto de semente que havia caído sobre as pedras, e não havia ali uma terra profunda. E a semente nasceu logo, veio o sol, queimou essa semente, porque ela não tinha raiz. Uma outra parte caíra entre os espinhos, e eles cresceram e sufocaram aquela semente, ela acabou não dando frutos. E finalmente, uma parte da semente caiu em boa terra. Que história seria essa? Eles perguntaram para o Senhor em particular acerca do sentido desta parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha só, tem gente que olha, vê, mas não percebe. Escuta, mas o ensinamento não entra no coração daquela alma. Os seus interesses são interesses passageiros, imediatistas. São interesses aqui dessa vida temporal.
não têm interesse em aprender coisa nenhuma, irmãos. São esses que Jesus diz, esses são de fora, eles não são de dentro. Significa o quê? Não são da casa do Senhor. O que quer dizer ser da casa do Senhor? É ser maduro o suficiente para se interessar pela causa do Cristo, que é a causa da humanidade. O Senhor veio para estabelecer uma nova ordem no mundo, irmãos, em face da destruição da terra, de toda a sua infraestrutura, de toda a sua natureza. O Senhor, Ele veio trazer uma mensagem para ser compreendida por esses que são da casa dele. E nós somos da casa do Senhor. Nós temos interesse pelas coisas do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter uma fé robusta, a ter um interesse vivo pela sua palavra. A nossa incapacidade, irmãos, é tamanha e o poder do inimigo tão grande que se o Senhor não nos ajudar, nós corremos um risco de nos perder. Nós precisamos da ajuda do Senhor para que a nossa fé seja inquebrantável, para que nada, as tribulações, as provas, as dificuldades, elas não venham enfraquecer a nossa fé no Filho de Deus. Por isso o Senhor aqui, nos seus ensinamentos, Ele diz a vocês que são da casa, esses é dado conhecer os mistérios, mas aqueles que vendo não enxergam, né, que ouvindo não conseguem perceber, eles ficarão de fora. Esses ensinamentos não são para eles, porque se eles ouvissem esses ensinamentos, se eles percebessem o que está sendo revelado a eles, eles se converteriam e os seus pecados seriam perdoados, eles encontrariam também a salvação. Olha, preste bem atenção nisso. Está havendo uma separação. Esteja atento a isso. Apocalipse diz que os que são da sujeira vão ficar bem sujos. Os que são do Senhor vão ficar bem limpos. Quem é limpo, fique mais limpo ainda. Quem é sujo, fique sujo, mais sujo possível. Porque no tempo dessa grande transformação, nós vamos saber quem está à direita e quem está à esquerda do Senhor. Está havendo uma separação. Preste bem atenção como é que vai indo aí a sua vida. Como é que vai indo aí o seu coração. O que você pensa? Quais são os desejos da tua carne? Importante a gente perceber o que a nossa carne quer. O que eu estou pensando em fazer da minha vida? Diante desta situação financeira complicada que está aí fora, o que eu tenho pensado em fazer? Eu tenho conversado com Deus e pedido a Deus para me ajudar a atravessar esse período de dificuldades, de carência, esse período em que eu me encontro no deserto. Como é que eu vou agindo perante essas novidades da vida? E como vai o meu coração? Quando eu deito na minha cama, que eu estou sozinho com o meu travesseiro, o que é que eu penso? Eu preciso me conhecer, irmãos, porque de acordo com os meus desejos, de acordo com as coisas que passam dentro da minha cabeça, dentro do meu ser, eu preciso saber onde eu estou indo. Eu não estou sendo atraído para dentro desse abismo teológico que a Escritura nos fala, e que é um abismo de decadência espiritual. Para onde é que eu estou indo? Eu preciso saber disso. Eu tenho que, de uma vez por todas, eu preciso me situar. Será que eu sou da casa do Senhor? Eu sou de dentro da casa do Senhor? Ou eu sou de fora? Pode ser que eu esteja na igreja do Senhor, mas eu sou de fora, porque não tenho interesse em nada que são das coisas do Senhor. Não tem nenhum interesse. Como é que está o meu coração, a minha alma? Como é que eu estou dentro da igreja do Senhor? Preciso fazer essa pergunta hoje para mim e eu preciso encontrar uma resposta. Eu sou de dentro ou sou de fora? Disse-lhes o Senhor: não percebeis ainda o sentido dessa história?
Como, pois, entendereis as outras parábolas, as outras histórias? E ele começa, então, a explicar o sentido daquela parábola que ele havia acabado de proferir, dizendo assim: o que semeia, semeia a palavra. Ah, então nós não estamos falando aqui de uma semente de alguma hortaliça. Amém, irmãos? Nós estamos falando aqui de uma semente diferente. Olha, ele está dizendo aqui que o semeador semeia a palavra, o conhecimento das coisas eternas. De que conhecimento ele está falando? Nós temos que saber quem nós somos. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para a nossa vida. Não importa o que você faz. Não importa se você é gordinho, magrinho, feio ou bonito, rico ou pobre, se você tem diploma ou não tem. O Senhor tem um plano, um projeto para cada um de nós. Nós não começamos a nossa história no ventre da nossa mãe. Olha, esteja atento a isso. O nosso nome está escrito no livro da vida quando o mundo foi fundado por Deus. Quando começou a história desse mundo aqui. Irmãos, nós somos parte desse mundo. Fazemos parte desse mundo. Então, o Senhor diz assim, que Ele veio semear uma palavra de libertação. Evangelho segundo João nos diz: e conhecereis a verdade, e ela vos fará livres. A verdade transformará a nossa vida. Nós seremos libertos de uma escravidão. Os judeus perguntaram para ele: mas como nós nunca servimos a ninguém? Ser livre de quê? É da escravidão, da ignorância, irmãos. A ignorância é mãe de todo sofrimento. Ele diz: o semeador semeia a palavra de libertação, a palavra da verdade, a palavra que consola, a palavra que nos ensina quem nós somos. Sabe quem nós somos? Os Salmos diz: vós sois deuses. O que vocês acham? Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Não somos carnais. Nós temos que entender que somos espirituais. Nós estamos de passagem por esta vida, irmãos, vivendo uma experiência de credenciamento para uma experiência definitiva. O Senhor vem construindo o seu povo há muito tempo, irmãos. O Senhor vem zelando do seu povo, conduzindo homens e mulheres crentes, homens e mulheres de boa vontade, no caminho do crescimento espiritual. Nós não estamos jogados aqui nesse mundo. Não somos seres carnais. Nós não precisamos do nosso corpo carnal para existir na eternidade. Nós temos uma alma que é independente do nosso corpo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós temos um corpo espiritual. Nós somos deuses, filhos do Altíssimo, irmãos. Nós temos em nós a centelha do Pai Celestial. O apóstolo Paulo diz: nós temos a mente do Cristo à nossa disposição. Vós sois deuses, ele diz. Essa é a palavra que está sendo semeada no mundo. Aquele que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Olha, gente, o diabo é terrível. O diabo é embrulhão, é mentiroso, ardiloso. Você não deve jamais imaginar que o diabo é uma
alegoria bíblica, teológica, para dar explicações a coisas que os homens não têm explicação. O diabo é uma realidade, irmãos. Não é uma pessoa como, é um espírito ali de um morto, de um anjo revoltado. Não, meus irmãos, é um sistema que está na terra desde que o mundo foi fundado. Ele é uma realidade de coisas que pode distrair a nossa consciência, que está aqui sendo experimentada na vida, irmãos. Satanás é obstáculo para a nossa felicidade. É real. É deste campo de influências e de energias, vamos dizer assim, numa linguagem mais científica, é que nascem todas as desgraças dessa humanidade. Nós temos que ter cuidado porque a boa palavra é semeada nos corações, mas ele está ali do lado, pronto para roubar, tirar aquela palavra que foi semeada no coração de quem a gente quer salvar. Salvar mesmo, não é salvar para a igreja não, viu gente? É salvar da fria que o indivíduo se enfiou, do buraco onde ele está, por não conhecer a luz da verdade. Da mesma forma, versículo 16, os que recebem a semente sobre os pedregais, vamos imaginar ali um cascalho, né? Os irmãos sabem que é um cascalho, aquelas pedras jogadas ali, um tanto de semente caiu sobre essas pedras. Elas simbolizam as pessoas que ouvem a palavra e logo com prazer eles a recebem. Nossa, agora sim, agora vai. Descobri uma novidade, a palavra de Deus. Agora vai dar certo. Mas esta semente que caiu ali no meio daquele cascalho, logo ela começa a brotar. Mas não tem profundidade. Aquele brotinho é superficial. Veja como Jesus nos coloca aqui o ensinamento dizendo que a semeadura é com alegria, mas quando acontece o nascimento da plantinha, ela não tem profundidade, não tem raiz, são frutos temporões. São temporões. Quando vier as dificuldades, as tribulações e até perseguições por causa da palavra, logo esses corações ficam escandalizados. Irmãos, até ontem a gente serviu o mundo. Até ontem a gente vivia achando que essa vida louca que está aí fora é que é vida. Daí nós ouvimos o chamado do Senhor, a palavra foi anunciada a nós. E nós nos interessamos por ela. Sentimos uma esperança nascer no nosso coração. Mas o Senhor, Ele faz a planta nascer no seu coração. Ela nasce com toda certeza. Mas Satanás não vai ficar sentado esperando você ir embora. Satanás é o mundo. Você acha que não vai chegar um amigo seu e dizer assim, olha, você está indo na igreja toda semana? Não está achando que é demais, não? Porque é assim, para as pessoas do mundo, eles vão na igreja quando tem festa, né? Casamento e tal, aí vai na igreja. Só para isso. Para uma pessoa do mundo, é estranho que você venha todas as semanas na igreja para receber a palavra de Deus, para entender a vida, para compreender as causas dos nossos sofrimentos, irmãos, para entender o porquê que esse mundo está ficando louco. É estranho, a pessoa do mundo
ela acha aquela coisa estranha. Você vai ficar fanático. Existe mesmo fanatismo em algumas igrejas aí, ditas evangélicas e tudo mais. Não temos nada com isso. Mas existem igrejas idôneas e sérias, e homens sérios, que estão trabalhando para melhorar os corações dominados pelo diabo. Pelo diabo da riqueza, dos interesses mesquinhos, pelo diabo do adultério, pelo diabo da preguiça, pelo diabo das bebedice, pelo diabo da mentira, da inveja, dos ciúmes, da vida desonesta, da desonra aos pais, aos filhos. Os homens sérios de Deus estão combatendo esses males morais, espirituais, que trazem grande sofrimento para esta humanidade. Irmãos, quem pode ser contra estes que estão trabalhando para cessar o sofrimento desta humanidade? Ninguém pode ser contra. Então, alguém vai chegar para você e dizer: olha, você toma cuidado, porque você está exagerando. É assim mesmo, irmãos, que eles fazem. Eu, quando conheci a palavra, a primeira coisa que eu fiz foi chamar os meus amigos para jantar e contar para eles que eu tinha descoberto a palavra de Deus. Agora, minha vida iria mudar. Eu achei que era uma coisa importante para mim, deveria ser também para os meus amigos. Eles diziam para mim assim: olha, isso aí passa. Com o tempo você vai ficar bom. Graças a Deus permaneço doente até hoje. E esses amigos eu não os tenho mais, todos eles sumiram. Dos que eu tenho conhecimento, eles não fazem mais do que os outros homens do mundo, tentando ajuntar dinheiro, quinquilharias dessa vida. Estão ficando velhos, daqui a pouco a morte vai chegar para buscá-los, e eles não têm nada para levar para o outro lado. Eles continuam saudáveis perante o mundo. E nós doentes. Mas vivos para Deus. Toma cuidado com seus amigos, porque eles podem ser usados pelo inimigo para tirar você do caminho, para roubar a tua esperança, a tua possibilidade de se estabelecer definitivamente como um filho de Deus. Outros, versículo 18, são aqueles que recebem a semente entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Olha, outro perigo terrível. Preocupações com as coisas do mundo. Não dá tempo de ir na igreja, estou ocupado. Reserva um tempo para Deus, meu irmão, minha irmã. Eu estava vendo a nossa querida esposa falando aí com a igreja antes da palavra da pregação, e ela dizendo que vocês precisam participar e nos ajudar com o trabalho, com as despesas da comunidade. Olha, irmão, reserva aí um trocadinho para Deus todo mês, sabe? Trocadinho. O problema não é financeiro. O problema é você ter disposição de ajudar a casa do Senhor e fazer de coração. Participe. Olha que coisa importante, Deus te dá trabalho todo mês para você sustentar a tua família. Quanto que você ganha? 1, 2, 3, 4, 5 mil reais, sei lá. Quanto é? Você não pode separar 20, 30, 40, 50 reais. Vai lá na recepção e faz lá a sua doação lá para as meninas, as secretárias, para você ajudar na obra do Senhor. Seja desprendido, seja natural. Deixe Deus operar na sua vida. Não fica preocupado com o dia de amanhã, não. Eu preciso trabalhar, eu preciso pedir para Deus me proteger, me guardar. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. E dê um testemunho para o Senhor. Senhor, eu sou reconhecido de não faltar nada na mesa lá de casa. Eu quero ajudar a obra. A tua obra. Por quê? Porque os recursos, eles são usados para pagar as despesas da igreja,
Não é para pagar salário de pastor, não, porque os pastores da nossa igreja trabalham. Todo mundo ganha sustento que nem os outros. Não tem essa necessidade aqui não. Embora seja lícito, não tem essa necessidade. Mas nós precisamos de recursos para as despesas da igreja para anunciar a palavra de Deus, que é levada em todos os lugares. Muitos irmãos estão assistindo agora a palavra graças aos recursos que a comunidade consegue todos os meses amealhar para poder cobrir essas despesas. Eu preciso participar. Eu preciso dizer para o Senhor que eu estou engajado na sua obra. E a questão não é quantidade não, viu, irmãos? Aí fora tem uma política aí que o pessoal quer arrecadar quantidade. Não é isso não. A questão é qualidade. É o que teu coração manda. Ó, Senhor, todos os meses eu faço uma doação para a igreja, para a obra dele. Vamos participar, vamos mostrar que nós não temos essas preocupações com riquezas, com ambições, porque essas coisas, elas sufocam a palavra. Eu acho que o Senhor foi tão feliz aqui. Bom, ele sempre era feliz de mostrar os espinhos. O espinheiro é uma coisa terrível. Ele sufoca as plantas, né? Onde ele cresce, ele vai enroscando e matando tudo que está à volta dele. Imagina a plantinha que foi semeada no seu coração hoje, meu irmão, minha irmã, para você participar do reino. A plantinha começa a nascer ali devagarinho, no terreno já vem os espinhos das preocupações terrenas para sufocar, para destruir, para tirar toda a possibilidade de você encontrar o caminho. Cuidado. Cuidado com os interesses do mundo. Olha, tudo isso passa, viu, irmãos? Tudo isso passa. O que permanece são os frutos do Espírito. E, finalmente, versículo 20. Existe o povo que recebe a semente com alegria, como se fosse uma boa terra. São aqueles que ouvem a palavra, entendem a mensagem e começam a produzir fruto. O Senhor diz, olha, uns produzem a 30, outros a 60 e outros a 100. Quer dizer o quê? Cada um tem uma capacidade de produzir para os interesses de Deus. Como é que é esse fruto? Olha, você pode produzir em casa, você pode produzir na igreja, junto dos teus amigos, das pessoas que você conhece. De alguma forma, leva o pão da vida para essas pessoas. O Senhor quer que a gente produza, irmãos. Não importa quanto. Tanto que ele diz, uns a 30, outros a 60, outros a 100. Cada um com a sua condição. Os irmãos se lembram da parábola dos talentos? É a mesma coisa. O Senhor te deu 2 talentos, 3 talentos, vamos entregar para ele 5, 6 talentos. Vamos fazer produzir as coisas que Deus nos colocou em mãos. Ele nos deu muitas riquezas. Nós precisamos ser agradecidos ao Senhor de coração por todas as maravilhas. Olha na tua vida, olha na tua casa, olha como o Senhor colocou coisas maravilhosas à tua volta. Amém? Olha, não sei como os irmãos se portam em casa. Eu às vezes fico ali vendo minhas meninas com a minha esposa trabalhando no final de semana, fazendo uma comida para casa. Eu fico sentado ali pensando quantas meninas, quantas jovens estão aí pelo mundo, longe das suas mães, envolvidas com as ilusões da vida terrena. E eu fico imaginando que riqueza. Estar ali vendo a minha esposa, as minhas filhas juntas, conversando, preparando um almoço de final de semana para a família. Coisa boa. Você está deitado ao lado da sua esposa, não é uma mulher honesta, trabalhadeira, uma mulher idônea. E tem tantas mulheres que não são idôneas. E a gente tem aquela mulher aí do nosso lado. E não tem coisa melhor do que uma esposa. A palavra de Deus, com muita procedência, diz: quem achou uma boa esposa, achou um favor de Deus. Porque é muito importante, nós que somos homens, ter uma mulher idônea e séria do nosso lado. Quando você olhar para ela ali dormindo do seu lado, vê que bênção que você tem ali, que coisa maravilhosa, que riqueza, não é?
Então eu preciso ser agradecido a Deus por essas riquezas que me cercam e muitas outras coisas. Se os irmãos tiveram cuidado de perceber a vida que está à volta de vocês, vocês vão entender que Deus, Ele pôs muitos tesouros ali diante de nós. Nós precisamos dizer: Senhor, nós te bendizemos por essas graças. Que o Senhor continue zelando de nós, zelando da nossa casa, dos nossos filhos e do nosso futuro, porque o futuro pertence mesmo a Ele. Vamos confiar e seguir firmes em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz